Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. A festa de revelação acontece sobre um céu que parece observar com respiração contida enquanto Larry e John discutem como sempre fizeram, atravessando 65 anos de convivência com palavras afiadas e íntimas. John carrega o câncer em segredo, e o ar ao redor parece pressionar seus pulmões com um peso que ninguém nomeia. A própria matéria quisesse interrompê-lo. Larry se engasga e cai. A câmera desliza em traveling lento entre os rostos confusos, aproxima-se em close do aperto em seu peito e realiza um leve plongé, enquanto o som ambiente se esvai, como se a sala se inclinasse sobre ele. Larry desperta jovem dentro de um trem que vibra como um organismo metálico, e Anna surge para explicar que ele está na vida após a morte e deve escolher onde passar a eternidade, sob pena de ser lançado ao vazio caso tente escapar. Ele decide esperar John na junção. John morre pouco tempo depois e chega jovem na junção onde reencontra Larry. O espaço pulsa com expectativa densa quando Ryan aparece trazendo Luke, que revela ter esperado por ela durante 67 anos. A presença dos dois homens tensiona o ambiente, que parece estreitar corredores invisíveis ao redor de John. Sobrecarregada, ela busca Karen, falecida recentemente, enquanto Larry procura Anna. Como exceção às regras rígidas, John recebe permissão para experimentar 2 eternidades antes de decidir definitivamente. Na eternidade montanhosa com Luke, o vento corta como lâmina fria e as montanhas se erguem como testemunhas antigas. Eles visitam os arquivos, estrutura que exibe momentos da vida de cada alma. As paredes parecem sussurrar lembranças enquanto projetam o romance juvenil dos dois. Luke se entristece ao ver que Larry pediu John em casamento no mesmo cais onde ela se despedira antes da guerra. Depois, John visita a eternidade inspirada em praia, com Larry. O mar vibra pesado e luminoso, mas Larry se recusa a entrar nos arquivos para rever o passado compartilhado, mantendo-se fora daquele edifício que parece insistir em chamá-lo. Mesmo após encontros felizes com ambos, John permanece incapaz de escolher. Luke mostra a carta que Larry escreveu antes de morrer, declarando que escolheria uma eternidade e a aguardaria lá. John compara isso aos 67 anos de espera de Luke na junção. Enquanto visita estandes de informações com Karen, onde painéis parecem se inclinar como se quisessem influenciá-la, Luke e Larry conversam e descobrem que as almas retornam à idade em que foram mais felizes. Luke no período em que imaginava formar família com John, e Larry quando John estava grávida do segundo filho. Sem conseguir decidir, John opta por passar a eternidade com Karen. Larry percebe que ela usa cabelo comprido, algo do primeiro casamento, e conclui que ali estaria sua maior felicidade. Ele a incentiva a escolher Luke. Anna confidencia a Larry que nunca escolheu uma eternidade porque se sentia mais viva ajudando outros, mas sua paixão havia diminuído até reacender ao observá-lo. John inicia a eternidade nas montanhas com Luke, e o tempo ali parece girar em círculos fechados. Aos poucos, ela passa a frequentar os arquivos para reviver momentos com Larry. As imagens pressionam sua consciência como maré insistente. Compreende que os pequenos instantes cotidianos com Larry possuem peso maior do que o amor juvenil idealizado. Ao decidir deixá-lo, Luke teme que ela se perca no vazio. Ambos lamentam as vidas que não viveram, e Luke aceita servir de isca para que John atravesse os arquivos. Ela enfrenta memórias perturbadoras até reencontrar a junção. Ryan e ela a ajudam a se esconder, enquanto procuram Larry, que permaneceu ali, trabalhando como bartender, recusando qualquer eternidade sem John. A câmera executa um plano sequência que acompanha John atravessando corredores densos, realiza um dolly quando ela avista Larry atrás do balcão, e estabiliza em close compartilhado enquanto os dois atravessam juntos para uma eternidade descontinuada que replica sua antiga vida, deixando o ambiente suspenso em silêncio expectante. Se a eternidade pode ser reiniciada, por que a felicidade continua dependendo daquilo que um dia foi finito? Larry atravessa a própria morte como quem atravessa um espelho que não devolve o mesmo rosto. Sua maior dificuldade sempre foi aceitar que o amor não pode ser possuído nem garantido pela permanência. Durante 65 anos, ele construiu sua identidade na constância, na rotina,
na solidez silenciosa dos dias repetidos ao lado de Joan. Contudo, no fundo, sua sombra continha um medo primitivo de não ter sido o primeiro, o absoluto, o inesquecível. A fotografia de Luke na festa não desperta apenas memória, mas ameaça arquetípica. Larry percebe que nunca ocupou o território do mito fundador na vida de Joan. Sua dificuldade central é integrar essa insegurança sem transformá-la em competição tardia. O arquétipo que nele se ativa é o do herói maduro, não o conquistador da juventude, mas aquele que aprende que a verdadeira bravura é abdicar. Sua estética psíquica não é a do triunfo, mas a da renúncia consciente, onde a coragem se manifesta como entrega. No plano mais profundo, Larry encarna um padrão universal, o medo humano de ser substituível. O espaço da junção, a regra das decisões finais e o risco do vazio não são apenas cenários metafísicos. São imagens do inconsciente coletivo projetando a ansiedade contemporânea diante da irreversibilidade das escolhas. Larry construiu ao longo da vida uma persona de estabilidade, de marido constante, de presença confiável. Porém, o complexo da comparação silenciosa com Luke sempre esteve latente, ativado pela lembrança do amor juvenil que antecedeu sua própria história com Joan. A autorregulação psíquica aparece quando ele decide permanecer na junção e assumir o trabalho de bartender, recusando-se a fugir para uma eternidade que não inclua Joan. No terceiro milênio, onde relações são constantemente avaliadas por métricas de intensidade e novidade, Larry representa a tensão entre profundidade construída e idealização romântica do passado. A sombra de Larry se manifesta em sua hesitação silenciosa e em sua leitura obsessiva dos sinais externos. O cabelo comprido de Joan torna-se para ele uma sentença sobre sua própria insuficiência. Ele não confronta Luke com agressividade. Ao contrário, seu conflito é interno, quase subterrâneo. A escuridão emerge como autossacrifício excessivo. Ele prefere abdicar da própria felicidade a arriscar que Joan escolha por culpa ou obrigação. Esse movimento revela um bloqueio. Larry associa amor à garantia de bem-estar do outro, mesmo que isso signifique dissolver o próprio desejo. A consequência psíquica é uma suspensão da identidade. Permanecer na junção sem escolher é simbolicamente permanecer entre mundos, incapaz de integrar plenamente sua própria necessidade de ser amado como primeira escolha, não como segunda possibilidade. A ampliação simbólica encontra eco em Penélope e Ulisses. Ulisses atravessa guerras e mares quando Penélope espera, descendo e desdecendo o tempo para preservar um vínculo que parece ameaçado pela ausência. A espera de Luke por 67 anos remete a essa fidelidade obstinada, mas Larry encarna outra dimensão, a do retorno que não reivindica a posse. Tal como Ulisses precisa provar quem é ao voltar para casa, Larry precisa provar a si mesmo que seu amor não depende da comparação com o passado. O mito revela que a espera não é apenas passividade, é um ato de resistência interior. A função psicológica dessa imagem é mostrar que amar às vezes significa sustentar o fio invisível da confiança, mesmo quando o tempo tenta rasgá-lo. Se amar é libertar, não seria a liberdade a forma mais silenciosa de perder aquilo que mais se deseja? Você ouviu Psicologia, Arquétipos e Heróis. A jornada interior nunca termina. Até breve.